Legal, pessoal. Voltando aqui à nossa série, tá? Como sempre, a gente vai recapitular o que a gente fez até agora. Nós vimos todos os custos, cadastramos o cliente, o senhor João Silva Santos, decompomos um projeto, quebramos em partes menores até criar uma EAP. Essa EAP pode ser refletida num gráfico de Gantt. A gente criou uma rede de precedência e depois de ter feito tudo isso, a gente analisou o caminho crítico. A gente também determinou um fluxo de trabalho utilizando o Kanban. Então, a gente entendeu como é que funciona o Kanban, as filas, e criamos um fluxo de trabalho para a gente. Depois disso, nós compartilhamos o projeto com o nosso estagiário. Ele também teve o papel de aceitar o projeto. Nós compartilhamos o quadro Kanban, onde estavam presentes algumas colunas que nós julgamos ser necessárias, outras não. Então, ele recebeu o compartilhamento de coluna por coluna, é um compartilhamento mais instanciado. Ele recebeu esse compartilhamento, tanto do projeto quanto do Kanban. Nós vimos que toda essa comunicação entre as partes que estão colaborando, ela fica registrada por e-mail, tá? Então, é interessante isso, tá? Posterior a isso, nós pegamos aquele nosso projeto, analisamos ele com base no nosso custo índice levantado. Se a gente tem o custo por hora e a gente tem a quantidade de horas trabalhadas, logo a gente tem uma estimativa de custo do projeto. Tudo bem? Onde que nós estamos agora? Nós estamos aqui no acompanhamento do projeto. Nessa parte, nós vamos assumir somente o papel do estagiário. Então, ele vai entrar no projeto que está em andamento, já tem umas atividades sendo executadas, e nós vamos pegar algumas atividades para trabalhar. Nós vamos trabalhar nessas atividades, né, para a gente entender as formas de acompanhamento de projeto. Nós temos duas formas de trabalhar. Nós temos a forma automatizada, que é o que a gente sugere que a maioria dos nossos usuários façam, quando possível, é claro, e quando não possível, a forma manual. Basicamente, a nossa aula vai girar em torno disso. Por quê? Essa parte de acompanhamento, ela vai estar alimentando a parte de quantitativo de horas para depois a gente conseguir fazer o famoso planejado versus executado. Bem? Então, isso aqui é o que a gente vai estar abordando agora. Então, nós estamos na última parte aqui do quadro, né, que a gente viu. Então, por mais que o engenheiro Rodrigo, né, eu venho aqui, ó, para aqui, o engenheiro, que é o nome que foi dado, né, ele tem a execução, depois ele tem a órgãos de pendência, por fim concluído. O estagiário não, ele não tem órgãos. A gente falou sobre isso no vídeo de colaboração. Tá? Então é só voltar lá que você vai entender por que a tela dele está diferente. Tá? Então, eu tenho algumas maneiras de acessar as atividades. Primeiro, eu posso estar vindo aqui no acompanhamento. Eu tenho ou por quadro Kanban ou por lista de projeto. Tudo bem? Então, aqui, ó, por quadro Kanban, eu sempre acesso por essa bolinha aqui, tá? Então, tanto faz ela estar assim ou ela está assim, a gente consegue acessar. Assim quer dizer que o projeto não está atrasado. Assim quer dizer que o projeto está atrasado. Então, tanto faz, eu consigo acessar da mesma forma. Então, eu venho aqui no nosso projeto, do nosso cliente, e clico. Antes de clicar, é importante falar um pouquinho sobre o card. Por que o card está diferente de quem criou aqui, né? Não tem a foto, não tem esse tipo de coisa. Por questão de proteção, né? Então a gente já coloca essa inicial do nome aqui, simplesmente para ter um pouco mais de privacidade. Às vezes esse cliente,
quem eu estou às vezes esse parceiro de trabalho não faz parte do meu escritório. A gente tem que lembrar disso também, tá? Então, esse aqui é o meu e-mail, mas às vezes eu posso compartilhar com o e-mail de um outro colega. E às vezes eu não quero que esse outro colega veja a foto do meu cliente ou coisa do tipo, tá? Então, por isso que a gente adotou essa questão para dar um pouco mais de privacidade. Porém, quando eu clico aqui, ele também filtra pelo nome. Então, por mais que o usuário 1 tenha cadastrado, o filtro, para mim, que sou o usuário 2 agora, estou assumindo o papel do estagiário, tá? Por mais que isso esteja acontecendo, eu consigo também filtrar. Tá? Retomando. Ao clicar, as atividades irão aparecer. Então é importante a gente falar um pouco de cima para baixo sobre essa tela, que é a tela que vocês mais vão trabalhar. Tá? Lógico, a gente está sempre evoluindo, é possível que ela tenha algumas alterações. Tá? A gente tem até uma lista de algumas alterações de melhorias a serem feitas. Eu vou até tirar minha câmera aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é a questão do responsável. Então, eu posso estar filtrando para ver somente as atividades do responsável. Como só tem um engenheiro fazendo, e eu sou estagiário, lembrando disso, só vai aparecer para filtrar ele. Eu tenho o status. Tá? Nesse status, ele já me mostra que tarefa não iniciada, eu tenho 21, eu tenho uma tarefa em andamento, zero tarefas pausadas e nenhuma tarefa finalizada. Tá? Eu tenho a questão da situação. O que seria essa situação? Essa situação seriam tarefas, atividades, né, ou tarefas que estão atrasadas ou regulares. Então aqui ele já me mostra também a quantidade. Fica fácil também fazer a análise. Bem, eu não preciso passar todas as páginas para eu saber que existe essa quantidade aqui de tarefas. Tá bom? O nome já diz, então tem tarefas que estão sendo monitoradas da forma automática ou da forma manual. A gente vai ver isso aí bem na prática. A gente tem um calendário que vocês podem estar colocando um intervalo de tempo para estar vendo azul planejado, vermelho executado. Então, eu quero ver todas as atividades do dia tal até o outro dia. Então, você consegue estar fazendo esse filtro. Bem? Eu consigo também estar fazendo o download. Como é que funciona esse download? Quando eu baixo isso aqui, ele vai exportar para mim em um XLS, ou seja, um arquivo do Excel estruturado. Então, é a mesma coisa que eu estivesse vendo isso aqui, mas às vezes eu quero fazer um relatório, eu posso estar exportando isso aqui para um Excel. Vou fazer isso aqui agora para a gente já finalizar essa parte de apresentação superior aqui. Então, vou clicar, ele já iniciou o download e concluiu o download. Rápido, simples assim. Então, eu vou dar um clique aqui e eu vou abrir para mostrar para vocês como que funciona essa organização. Então, quando você baixa ela, você tem exatamente essa estrutura. Lógico, a quantidade de linhas ela é proporcional ao que você colocou no seu projeto. Então, aqui eu tenho todas as minhas atividades. Tudo bem? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou estar só mostrando para vocês o básico do que a gente pode estar fazendo com ele. Né? Então, se eu clico aqui, eu seleciono toda a tabela. Pelo fato de eu estar selecionando toda a tabela, dou dois cliques aqui, ele já formata tudo para mim. Então, pronto. Então, essa daqui é a nosso projeto que nós estamos acompanhando. Então, isso aqui já é um relatório. Tá? Então, aqui eu tenho o nome, a data, tudo certinho. Essa questão de filters é os filtros. Então, eu como gestor, eu já sei que foi filtrado por responsável? Não, nada foi filtrado. Porque eu posso adotar um filtro e depois fazer o download. Ele vai aparecer aqui para mim que ele foi filtrado. Então a gente pensou nisso de tal forma que serve para vocês não se perderem se foi filtrado ou não, se veio tudo, né? Então já tem isso aqui pensado para vocês.
E aí, pessoal, isso aqui é Excel, né? E aí vocês podem estar, sim, trabalhando nisso, né? Pode estar mesma coisa, tá adotando o mesmo método de filtro, né? Então, eu tô brincando aqui somente para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que foi somente o engenheiro que fez, tudo bem? Então, é a mesma coisa, tá? Ah, não quero adotar esse filtro aqui, eu quero vir aqui e adotar todas as tarefas não iniciadas, iniciadas. Então, é a mesma coisa, tudo bem? Só que aqui é no Excel. E aí você pode consumir essa informação para você começar a fazer análise, tudo bem? Então, assim, já é uma coisa muito, muito, muito satisfatória e fácil. É um clique ali, você consegue obter isso, tá? Então, voltei aqui para nossa tela, tá? Então, fiz download aqui. E é importante, por que lá apareceu mais do que aqui? As atividades, que são atividades pai, não estão aparecendo aqui porque eu não interajo com elas, tá? A gente vai estar alterando isso, a gente vai estar colocando uma cor diferente aqui, mas isso aqui não é determinante para a gente estar trabalhando. Tudo que você pode estar trabalhando já está aqui, tudo bem? Ela está com uma cor bem fraca, é possível ver, mas a gente vai estar alterando isso aqui por uma questão de hierarquia, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender. Outra coisa também que eu vou mostrar aqui para vocês, vindo aqui na minha tela, eu vou tirar meu rosto aqui do lado direito, embaixo. Eu tenho as páginas, né? Porque senão fica uma barra de rolagem infinita aqui, né? Então, para o usuário, isso é ruim, certo? Para o usuário, isso é ruim. No Excel, não tem esse problema. Então, no Excel, quem trabalha com Excel já sabe que vai ficar uma coisa gigantesca, tá? Embora tenha como trabalhar paginado também, mas ninguém trabalha paginado no Excel. Então, assim, já estou explicando o porquê dessa diferença. Quando você vai para cá, tem mais coisas do que o sistema, mas sempre se atente à quantidade de páginas, tá? Então, você pode ter páginas aqui, tudo bem? Então, ó, eu estou transitando pelas páginas, tá? Beleza? Só para não ter algum desentendimento. Eu baixei uma coisa diferente e na tela tá outra, né? Então, retomando a linha de raciocínio aqui, pessoal, qual que é o nosso objetivo? Eu vou até tirar, vou realmente tirar eu aqui nessa parte. Nosso objetivo, ele tá fazendo as atividades. Por uma questão lógica, se já tem uma pessoa trabalhando, igual aqui, ó, o engenheiro está trabalhando nessa atividade, ela está em andamento, e ele já finalizou essas daqui de cima. Então, eu não tenho como entrar na atividade dele. O que eu posso fazer? Fazer outras atividades. Então, eu vou fazer uma atividade aqui chamada relatório fotográfico. E eu vou fazer uma outra atividade chamada croquis também. Na verdade, eu vou fazer essas três, tá? Eu sou, como todo estagiário, muito proativo, sou um cara que quer mostrar serviço, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A interação com as atividades é sempre com o botão direito. Então, eu paro na atividade aqui, tá? Tanto faz aqui ou aqui, eu paro na linha dela, tá? Eu até posso ver aqui no que está regular, atrasado, tanto faz, eu paro na linha dela. Clico com o botão direito e ele me dá duas opções. Ou ele me dá a opção de arquivo, ou ele me dá a opção de iniciar. O sistema já está entendendo que você quer interagir, mas qual a forma de interação que você quer? Você quer interagir com essa atividade de forma automática, através de um arquivo, ou você quer iniciar ela de forma manual? Então, essa é a pergunta que ele me faz. Então, eu vou vir aqui, elaboração de croquis, e eu estou partindo do princípio que eu vou fazer um croquis na mão. Tá? Então, lembrando que esse nosso projeto aqui, fictício, né? Ele é um projeto de reforma. O engenheiro foi lá, está resolvendo as coisas com o cliente, está fazendo tudo. Eu vou ter que ir lá bater treina e fazer um croquis, para depois levantar uma modelagem para todo mundo poder trabalhar. Essa é a minha atividade, então eu vou auxiliar nisso. Eu estou adotando o papel do estagiário aqui, não posso esquecer disso. Então, o levantamento, o croquis, ele é uma tarefa manual.
tenho como chegar lá com a prancheta lá, até tenho, né, como pegar uns aplicativos, usar o celular, mas a gente aqui é raiz, né? Então, eu vou pegar a prancheta e vou desenhar. Legal, então isso é uma tarefa manual. Então, eu vou vir aqui nela, botão direito de novo, e iniciar. Quando eu faço esse processo, olha que legal, ele já atualizou aqui para mim. E lá para o engenheiro também. Então, ele sabe, o engenheiro sabe que eu comecei uma tarefa agora. Ele sabe que essa tarefa aqui, que tinha sido planejado, por exemplo, para o dia 1º do 8, dia 27/7 eu estou começando a fazer ela. Eu realmente sou um cara muito proativo, realmente quero muito trabalhar. Então, essa tarefa aqui, ela está em andamento. E ela está com o tipo dela aqui, M. Ó, M. O que é esse M? É manual. Então, ela está contando o tempo já para mim de forma manual. E aí eu estou desenhando, estou fazendo o que eu tenho que fazer, fazendo as minhas anotações, determinando o pé direito, peitoril, locando esquadrias, estou fazendo tudo. Estou fazendo ali um S-Build porque é um projeto de reforma, né? Beleza, estou fazendo tudo aquilo que a gente está habituado. Legal, estou fazendo. Aí, cara, é muita coisa para eu fazer. O comércio ali do João é muito grande. Eu vou ter que parar para fazer outra coisa. Eu vou ter que parar essa atividade. Como que eu faço isso? Botão direito, e perceba, como essa atividade ela está em andamento, eu só tenho duas coisas a fazer com ela. Ou eu pauso, ou eu finalizo. Eu não tenho outra opção. Então eu vou pausar. Veja, que interessante. Essa atividade agora, que está sendo feita pelo estagiário, que está contando o tempo, ela está pausada, que foi iniciada nessa data. Se ela foi pausada, o tempo parou para essa atividade. Tudo bem? Então, ela não está mais contando o tempo. E aí eu tenho aqui, o estagiário está dentro do prazo, está tudo certinho, só o engenheiro aqui que terminou tudo atrasado as coisas. Os requisitos com o cliente, ele ainda está trabalhando, deve estar fazendo uma negociação, né? Conversando alguma coisa, imagino eu, né? Um estagiário, mas tem que cuidar das minhas coisas aqui que eu tenho que fazer. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou continuar a minha atividade, né? Pausei, já fui fazer o que eu tinha que fazer, né? Vou voltar para essa atividade de elaboração do croquis, porque eu preciso finalizar ele. Sem elaboração do croquis, nesse caso, eu não consigo fazer a modelagem. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito nela, e agora me aparecem mais opções quando ela está pausada. Olha que interessante. O que eu posso fazer? Bom, se ela está pausada, provavelmente eu devo iniciar ela de novo. Então, por isso que a opção de iniciar ela já está aqui em cima. Porque, pela questão de usabilidade, né, para ficar mais fácil, está aqui o primeiro item. Então, pausei, iniciei. Fico nessa questão. Posso finalizar, posso parar ali, esse tempo que eu parei, falei, não tem mais nada para fazer. Então, posso finalizar a tarefa e essa tarefa vai dar como concluída. Como concluída nessa data aqui. Então, ela vai dar como concluída nessa nossa data aqui. Logo, ela foi concluída com antecedência. Veja que interessante. Planejado azul, executado vermelho. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. O que mais eu posso fazer? Apareceu esse A e esse M, que eu não sei o que é isso. Então, a gente explica. O que é esse A e esse M? Esse A é de automático e esse M é de manual. Então, se ele está no M, logo eu tenho que iniciar e pausar de forma manual. Só que se eu troco aqui esse switch, essa atividade ela fica automática. Então eu posso trocar de automática para manual ou de manual para automática. É importante entender essa liberdade. Então, vou trocar agora? Não, porque essa atividade de croquis é uma atividade que eu tô trabalhando com ela de forma manual mesmo. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou começar a organizar o meu relatório fotográfico aqui, ó.
porque eu fui lá, tirei foto, né? Interessante que essa EAP ela poderia estar até de uma forma mais organizada, a gente já começa a enxergar algumas coisas, porque eu vou lá em loco, tiro foto, faço as coisas, depois eu faço o relatório, mas tudo bem. Não vou ser um estagiário muito crítico nesse aspecto. O que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou fazer o relatório, vou começar a criar o relatório. Mas veja, o engenheiro que eu trabalho é um cara organizado, ele já tem um modelo de relatório. Ele tem um template de relatório, é só colocar ali os ambientes, só colocar tudo, escrever algumas coisas, né? A gente já trabalha bastante tempo com reforma, então é só trabalhar com relação a isso. Se eu vou trabalhar com um arquivo, não faz sentido eu iniciar e pausar de forma manual. Chato. Então eu posso usar o arquivo para iniciar e pausar para mim automaticamente. Então como que eu vou fazer isso? Em vez de eu dar início aqui no iniciar, eu vou dar início no arquivo. Quando eu faço isso, ele abre esse modal, tipo um pop-up mais refinado, né? O que eu posso fazer com ele? Eu posso adicionar um novo arquivo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou escolher um arquivo. Então, eu vou escolher um novo arquivo. Então, eu cliquei aqui, e eu vou escolher o caminho dele aqui em cima, né? Normal, como se eu fosse fazer o carregamento de algum arquivo. Isso aqui não é o carregamento. Parece, mas não é. O que eu estou falando pro sistema aqui? Eu estou falando, sistema, o arquivo com esse nome, com essa extensão, exatamente esse arquivo é o vínculo que a gente quer. Eu estou pegando aqui somente o nome, tá? Só que perceba, se a gente fosse fazer isso para o sistema, ficaria muito contraprodutivo, né? Pensa você colocando o nome do arquivo, ponto, vírgula, tudo certinho, a chance de você errar é altíssima, né? Então, o que a gente colocou? A gente colocou exatamente essa tela para a gente pegar o nome para fazer essa associação. Então, se eu estou trabalhando num relatório fotográfico, ó, eu vou até ver se eu estou realmente. Ah, tá. É atividade 1.3.1, relatório fotográfico. É isso mesmo que eu quero trabalhar. Então, eu vou voltar aqui. Se eu estou trabalhando no relatório fotográfico, eu vou pegar aqui o relatório fotográfico. Modelo? O que é esse modelo? Revit? Poderia estar pegando o modelo? Poderia, mas não faz sentido nesse caso, porque eu quero fazer um relatório fotográfico. Se eu posso pegar um modelo .rvt, se eu posso pegar um arquivo .doc, isso quer dizer que o sistema ele entende qualquer extensão. Isso eu vou refrisar para vocês. Qualquer extensão. Então, tem usuário nosso que trabalha com Eberic, por exemplo. E tem aqueles arquivos que o Eberic ele cria uma pasta de trabalho, mas dentro daquela pasta de trabalho tem um arquivo específico que salva as coisas. Então, o engenheiro lá que trabalha, o engenheiro estrutural, calculista, conseguiu colocar, apontar, igual eu estou apontando aqui, ó, só que ele apontou para o arquivo dele, que é o arquivo do Eberic, não tem problema. Ah, mas Rodrigo, eu trabalho no Sketch. Não tem problema. Ah, eu trabalho com. Vou repetir, não tem problema. Então, qualquer arquivo com qualquer extensão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o relatório fotográfico, que é a minha obrigação nessa atividade nossa aqui. Quando eu colocar abrir, ele carregou aqui. O que ele carregou? O nome, né? Então, ele carregou o nome, a propriedade, extensão. Então, veja, quando eu ir na etapa de trabalhar mesmo e mostrar, ter uma forma certa de abrir, né? Um arquivo exatamente com esse nome, essa atividade aqui ela vai dar sequência. Magicamente assim. Então, veja, é muito prático. Tudo bem? Então, eu vou dar continuidade aqui no nosso trabalho. Eu poderia ter um outro arquivo? Poderia. Eu posso ter mais de um arquivo também relacionado à tarefa. Então, vamos supor que nesse relatório fotográfico aqui, por exemplo, eu tivesse que fazer alguma coisa num outro arquivo, .doc, ou no Excel para fazer algum cálculo. Talvez
fazer um memorial de cálculo, alguma coisa enquanto eu faço isso? Não sei. A questão é que você pode ter mais de um arquivo relacionado a uma atividade. Certo? Quem que faz muito isso? Orçamentistas, né? Então, eles fazem um memorial de cálculo, veem memorial descritivo, fazem a planilha orçamentária, trabalham com MS Project. Então, eles trabalham com todos esses arquivos, as atividades dele. Às vezes, mais de um arquivo por atividade. Tudo bem? Lógico, isso aí fica complicado para fazer a gestão, né? Mas é possível, tá? A gente não restringiu. Pode ter mais de um arquivo. Eu vou até colocar um aqui só para mostrar como que fica, tá? Voltei lá na nossa pasta e eu vou carregar, por algum motivo, o modelo, tá? Simplesmente para fins de visualização. Ó, ele faz uma lista, ó que legal. Então, eu tenho aqui, ó, para essa atividade eu tenho relacionado esses dois arquivos. O que que isso quer dizer na prática? Que quando um dos dois, ou ao menos um, estiver arquivo, a palavra correta é ao menos um, a frase, quando ao menos um estiver aberta, a atividade começa a contar tempo. Ah, Rodrigo, se eu abrir os dois, ela vai contar tempo. E se eu fechar um e deixar o outro aberto? Ela está contando tempo ainda. Ao menos um esteja aberto. Tá? Então, essa que é a lógica. Não quero isso, eu quero fazer somente o correto. Então, o relatório fotográfico está vinculado à atividade relatório fotográfico. Poderia estar escrito template de relatório fotográfico ou relatório fotográfico obra João, mas eu coloquei isso aqui somente para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá. Confirmei. Interessante. Ele me dá uma notificação aqui um pouco nova. Ele fala assim: deseja confirmar as alterações na EAP? Então, eu estou fazendo uma alteração na própria estrutura analítica de projeto. Eu estou falando que a atividade 1.3.1, relatório fotográfico, isso aqui é automático, né? Então, ele já gera automático para mim essa numeração da EAP. Mas essa atividade está relacionada àquele arquivo. Então, é interessante, ele já está notificando isso para mim. Sim, eu quero fazer isso. Pronto, olha que legal. Voltamos para nossa tela, tá? E agora já está ficando uma coisa mais distribuída. Eu tenho o engenheiro fazendo algumas coisas e eu tenho esse estagiário 1 fazendo outras coisas. Inclusive, eu sei que o estagiário 1 tem uma tarefa que está pausada, que é o croquis. Faz sentido, né? Ele está se organizando, então ele não tem como ficar desenhando, né? Então, e tem uma outra atividade não iniciada, mas que o estagiário já falou, é minha. Por mais que não foi iniciada, não tem problema. Ele falou que é dele. E é dele de que tipo? Automática. Legal? Ainda na organização do estagiário, o que, que eu vou fazer? Eu vou vincular a modelagem. Por quê? Eu vou tirar foto, vou fazer o croquis, vou fazer o modelo. Esse é o trabalho prévio aqui que foi colocado para mim como as-built. Já se tratando de uma reforma, né? Então eu preciso lá vendo como que está sendo feito a parte existente. Então, continuando aqui, eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar aqui com o botão direito. E a modelagem, bom, vocês já tomaram um spoiler aí, né? Então, o que, que eu vou fazer? Vou vir aqui em arquivos. Vou pegar o quê? Um arquivo para eu fazer a modelagem. Então, essa modelagem vai ser feita em um arquivo. Que arquivo? No meu caso aqui, eu estou usando o Revit. Mas poderia ser um arquivo de SketchUp, poderia ser qualquer outro tipo de extensão. DWG, né? E assim vai. Então, seguindo aqui, ó. Então, estou pegando o template projeto reforma. Esse é um template de reforma. .rvt. Legal. O que, que aconteceu aqui? Eu estou falando que a atividade 1.3.3, modelagem, ó, tá aqui em cima o nome dela, está associada a esse template projeto reforma. Então, quando esse arquivo estiver aberto em execução, salvando, trabalhando,
essa atividade vai estar contando o tempo. Bacana, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar confirmando. Ele vai me dar de novo o aviso que eu estou trabalhando numa questão mais estrutural, porque eu estou alocando ali exatamente o estagiário, aquela atividade, né? Então, essa é uma questão que ele tem que notificar dessa forma. Boa. E olha só que bacana. Então, o estagiário já está com 3 atribuições aqui. E ele começou uma atividade. Como eu sei que ele começou? Porque ela está pausada. Não se pausa que não foi iniciado, né? Questão lógica. Então, ele está trabalhando nessa atividade aqui. E já foi dado início também. Se eu quiser fazer um relatório com relação a isso, eu consigo aquele mesmo relatório. Tudo bem? E agora os filtros já estão um pouco diferentes, né? E agora, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou voltar com essa atividade aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para contar tempo, tá? Então, eu quero que tenha um tempo significativo na hora de eu fazer minha análise. Então, por isso que eu estou contando o tempo, tá bom? E aí, a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes, tá? Então, como que eu organizo para fazer o monitoramento, tá? Para acompanhar as atividades e como que eu organizo, como que eu faço esse monitoramento de forma automática.